Preparem-se para uma viagem fascinante ao desconhecido. Hoje vamos mergulhar no coração do Egito Antigo, explorando os mistérios da Grande Pirâmide de Gizé. Abram alas, porque vamos desvendar 9 fenômenos misteriosos que cercam a Grande Pirâmide, revelando segredos guardados a 7 chaves por séculos e explorando as maravilhas de uma civilização que, mesmo depois de milênios, ainda é um mistério. Uma vez por ano, em um espetáculo de precisão cósmica, os raios de sol invadem o coração da Grande Pirâmide, iluminando suas câmaras como se o próprio universo estivesse celebrando um antigo ritual. Esse fenômeno acontece no aniversário do faraó, o governante divino que a pirâmide deveria abrigar por toda a eternidade. Como os antigos egípcios, com suas ferramentas, digamos, limitadas, conseguiram alinhar a Grande Pirâmide com tamanha precisão astronômica. É um mistério que nos faz questionar tudo o que sabemos sobre o passado. Nas entranhas da Grande Pirâmide repousa um artefato que desafia as leis da natureza, o punhal faraônico imortal. Forjado em um metal misterioso, esse punhal atravessou os milênios sem ser tocado pela ferrugem, suas lâminas permanecendo afiadas, como no dia em que foram forjadas. Seria possível que os antigos egípcios dominassem técnicas de manufatura e ligas metálicas que se perderam no tempo, como a tocha olímpica que nunca se apaga? O punhal faraônico imortal é um enigma que nos força a questionar a história da metalurgia. Exploradores e cientistas descobriram que seus equipamentos eletrônicos simplesmente morriam dentro de certas câmaras da Grande Pirâmide. O silêncio tomava conta, como se uma força invisível estivesse bloqueando o fluxo da tecnologia moderna. Alguns acreditam que a estrutura da pirâmide cria um campo eletromagnético anômalo, uma espécie de gaiola de Faraday gigante que interfere nas ondas de rádio e nos circuitos eletrônicos, como se a pirâmide estivesse dando um jeitinho brasileiro de lidar com a tecnologia moderna. O silêncio das câmaras é um lembrete de que a Grande Pirâmide ainda guarda muitos segredos, desafiando nossa compreensão da física e da eletrônica. As pirâmides de Gizé estão alinhadas com uma precisão impressionante aos pontos cardeais da Terra, como se seguissem a rosa dos ventos celestial. Elas também parecem traçar linhas imaginárias que convergem para locais misteriosos do planeta, formando os chamados Triângulos do Mistério, como se fossem pontos turísticos intergalácticos. Seria mera coincidência essa convergência de linhas energéticas? Ou haveria uma conexão entre essas estruturas antigas, como o Cristo Redentor e o Corcovado, e esses locais enigmáticos, uma espécie de mapa cósmico traçado por civilizações ancestrais? Por trás de toda grande maravilha arquitetônica, existe uma mente brilhante, um visionário que desafiou os limites da engenharia e da criatividade. Esses visionários não apenas construíram estruturas, mas também moldaram a história e a cultura de suas civilizações. Suas obras são testemunhos duradouros de sua genialidade e perseverança. Um verdadeiro Oscar Niemeyer da antiguidade, cujas ideias e inovações continuam a nos inspirar até hoje. No caso da Grande Pirâmide, esse gênio atendia pelo nome de Ham-Ayon. Ele não era apenas um engenheiro, mas também um líder visionário que compreendia a importância de cada detalhe em sua obra monumental. Ham-Ayon liderou um exército de 100 mil trabalhadores durante 2 décadas, utilizando ferramentas rudimentares, mas com uma precisão matemática impressionante. Ele coordenou cada fase da construção com uma habilidade que parecia desafiar as limitações de sua época, como se estivessem construindo um castelo de cartas gigante. Cada pedra foi colocada com um cuidado meticuloso, garantindo que a estrutura permanecesse intacta por milênios. A genialidade de Ham-Ayon nos inspira a buscar respostas para os enigmas da Grande Pirâmide. Sua obra nos desafia a entender como conhecimentos tão avançados puderam ser aplicados com recursos tão limitados.
a desvendar os segredos da engenharia e da matemática ancestrais. Cada descoberta nos aproxima mais da compreensão completa de suas técnicas e métodos, como se estivéssemos decifrando um quebra-cabeça de milhões de peças. Cada peça que encontramos nos ajuda a montar a imagem completa de uma das maiores realizações da humanidade. Os antigos egípcios alinharam a Grande Pirâmide com os pontos cardeais da Terra com uma precisão que desafia a lógica, uma façanha que ainda hoje intriga cientistas e historiadores. É como se tivessem um GPS embutido na alma, uma habilidade quase sobrenatural para a época. Alguns especulam que os egípcios utilizavam as estrelas como guia, observando atentamente o céu noturno. Eles poderiam ter mapeado o movimento dos astros no céu noturno para determinar os pontos cardeais com precisão milimétrica, uma técnica que exigia um conhecimento profundo de astronomia. É como se estivessem dançando conforme a música das estrelas, sincronizando suas construções com o cosmos. Seja qual for a explicação, o alinhamento perfeito da Grande Pirâmide com a Terra é um feito extraordinário, um verdadeiro marco da engenharia antiga. Isso é uma prova incontestável da inteligência e da capacidade de observação dos antigos egípcios, que conseguiram realizar tal feito sem a tecnologia moderna. É como se estivessem lendo um mapa do tesouro desenhado nas estrelas, decifrando os segredos do universo para criar uma das maravilhas do mundo antigo. Hoje, a Grande Pirâmide continua a fascinar e inspirar, um testemunho eterno da engenhosidade humana e da busca pelo conhecimento. Imaginem traçar uma linha imaginária que circunda a Terra, passando pelo centro exato da Grande Pirâmide, como se fosse o Equador da antiguidade. Essa linha dividiria a superfície do nosso planeta em duas metades, com uma distribuição quase idêntica de terra e água. Coincidência? Ou será que os antigos egípcios já possuíam um conhecimento avançado de geografia e cartografia, como se tivessem um Google Earth da época? Em meio aos tesouros da Grande Pirâmide, encontramos a lâmina de barbeiro mágica, que se torna afiada ao ser colocada dentro da pirâmide por alguns dias, como se fosse um ritual de beleza milenar. Alguns especulam que a geometria única da pirâmide cria um campo energético capaz de realinhar as moléculas do metal, devolvendo-lhe o fio original, como se fosse um tratamento de rejuvenescimento para metais. A Grande Pirâmide está estrategicamente posicionada sob a estrela Sírius, na constelação de Canis Major, como se estivesse posando para uma foto cósmica. A posição da Grande Pirâmide em relação à estrela Sírius sugere um profundo conhecimento de astronomia e um elo entre a arquitetura terrestre e a ordem celeste, como se fosse um elo perdido entre o céu e a terra. Seria a Grande Pirâmide um portal para as estrelas, um ponto de conexão entre o mundo material e o cosmos, como se fosse um telefone sem fio para o infinito. E assim termina a nossa jornada pela Grande Pirâmide de Gizé, um monumento que transcende o tempo e o espaço, e nos convida a questionar tudo o que sabemos sobre o passado, sobre as civilizações antigas e seus conhecimentos avançados, como se fosse um livro de história escrito em pedra, cada hieróglifo contando uma história, cada inscrição revelando um segredo. Os 9 fenômenos misteriosos que exploramos são apenas a ponta do iceberg, uma pequena amostra do que ainda está por ser descoberto, um vislumbre dos segredos que ainda se escondem nas sombras das câmaras, nas profundezas inexploradas da pirâmide e nas entrelinhas dos hieróglifos, que parecem sussurrar histórias de um tempo esquecido, como se a pirâmide estivesse brincando de esconde-esconde conosco, desafiando-nos a descobrir seus segredos mais profundos. Que outros segredos essa maravilha arquitetônica ainda guarda? Que mistérios ainda estão por ser revelados? Cabe a nós, com a mente aberta e o espírito de exploradores, continuar essa jornada de descoberta, desvendar os enigmas que desafiam a lógica e a ciência e que nos levam a questionar o que realmente sabemos
sobre a história da humanidade, como se estivéssemos em uma busca eterna pelo conhecimento perdido, uma jornada sem fim, em busca da verdade oculta nas areias do tempo.